Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite. Começa aqui na RDC mais uma edição do nosso programa O Cruzando as Conversas, trazendo para vocês sempre a análise dos acontecimentos mais importantes do dia, com a opinião dos nossos convidados. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET Claro TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, em todas as plataformas. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram também. Não deixe de mandar a sua mensagem, o seu comentário é muito importante para nós, a sua participação é essencial. Na edição de ontem do Cruzando as Conversas, nós falamos sobre a reforma tributária federal. Começa a haver uma discussão a respeito, inclusive com a possibilidade de volta de um imposto, se não igual à CPMF, nos mesmos moldes. Está sendo duramente criticada, nós tivemos a participação do deputado Jerônimo Gergen aqui falando sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o projeto de reforma tributária estadual. A reforma tributária estadual que entrou na pauta de discussão da Assembleia Legislativa, o governo apresentou um projeto que já começa a render, obviamente, as primeiras observações e polêmicas. Nós vamos falar sobre isso e também, agora na abertura do programa, repercutir rapidamente a entrevista que hoje à tarde o deputado Eduardo Bolsonaro deu ao portal RDC. A Melanie Rupental preparou um trechinho para colocar no ar. Vamos à matéria. Melanie. Eu queria saber se essas autoridades que determinam o lockdown ou que não permitem a reabertura do comércio, se eles conseguiriam viver março, abril, maio e junho dentro de casa, como eles pregam. É óbvio que não conseguiriam. Só conseguem porque têm bons salários, boas poupanças. O presidente foi muito criticado, e aí me desculpem, mas é impossível fugir, né, dessa relação com o presidente Jair Bolsonaro, já que é o meu pai. Ele foi muito criticado no começo por dizerem que ele estava colocando a economia acima da saúde, quando na verdade são duas pautas que andam, né, juntas, lado a lado, por razões óbvias. Sem dinheiro no bolso, a sua alimentação será reduzida e ficando com seu sistema imunológico mais exposto a qualquer vírus que seja. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal impediu que o presidente tivesse condições para determinar as condições da quarentena ou um lockdown. Atribuição essa que passou a ser dos governadores. Concomitantemente a isso, a Lei Mansueto foi alterada dentro do Congresso Nacional e o presidente se viu obrigado, o governo federal, a pagar toda a arrecadação a menor que estados e prefeituras tiverem. Então os governadores se tornaram irresponsáveis e muitos deles estão unidos não para combater a pandemia, mas para tentar derrubar o presidente. Tentar derrubar o presidente. É óbvio que eu vou ter que ouvir também a opinião sobre esse trecho da fala do Eduardo Bolsonaro. A entrevista completa está no nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever lá e ter acesso aos nossos conteúdos. @RDCTV Digital lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal. É óbvio que eu vou pedir a opinião dos meus convidados de hoje, que estão aqui na mesa comigo, os deputados estaduais Fábio Osterman, do Partido Novo. Fábio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, Eric, boa noite especial aos nossos... Onde é que está? Aqui. Ali, aquela cara. Boa noite especial aos nossos espectadores. Um prazer estar aqui de volta presencialmente, né, depois de um tempinho à distância. E também Eric Lins, deputado estadual. Bem-vindo, Eric. Muito obrigado, Magalhães. Olá, Fábio. Olá, nossos telespectadores que vamos bater um papo hoje sobre tributos. Vai ser um prazer estar com vocês. Eu vou ter que perguntar, vocês acham que os governadores se uniram para derrubar o presidente Bolsonaro, Fábio Osterman? Não, Guilherme, acho que não. Acho que Brasil afora a gente tem formas muito variadas de se lidar com a pandemia, mas definitivamente os governadores não se uniram para tentar derrubar o Bolsonaro. Ao que parece, talvez os maiores suspeitos de tentarem se unir para derrubar Bolsonaro são seus próprios filhos, que seguem
tomando atitudes treslocadas, seguem atacando as instituições e, além, claro, do próprio presidente, que em vez de buscar colaborar com o discurso de união para buscar ajudar o país a sair dessa o mais rápido possível, deu péssimos exemplos ao longo da pandemia, enfim, não se aproveitou da estatura que ser presidente da República do Brasil lhe confere para, por exemplo, inserir o Brasil nas cadeias internacionais de cooperação para buscar não só obter os materiais, equipamentos para lidar com a pandemia do coronavírus e também ajudar as secretarias estaduais de saúde a fazê-lo, mas também passar uma imagem positiva do Brasil que permita que a gente se recupere economicamente mais rápido disso também. Eric Lins, a sua avaliação? Bem, O Eduardo Leite é golpista, junto com o Dória, junto com o Ronaldo Caiado, junto com outros integrantes aí dos governos estaduais? eu não entendo que os governadores tenham se juntado para derrubar o presidente, tá? Não é exatamente isso. Mas o comportamento que os governadores têm tido, de forma silenciosa, objetiva, sim, enfraquecer o governo federal. Porque, veja bem, nós temos um presidente. O presidente é a autoridade máxima do país, dentro do Poder Executivo. No caso, Poder Executivo da União. Ele vai determinar normas gerais para tentar planificar o Brasil como um todo. Vem o Supremo Tribunal, retira a autoridade dele, dá para os governadores. O que aconteceu logo depois? Os prefeitos também começaram a desobedecer os governadores. Isso é o objetivo para criar o caos como um todo. O Eduardo Bolsonaro tem toda a razão. Quem é que consegue sobreviver? Março, abril, maio, junho não é só em casa. É sem condições de sustentar a sua família. Quantos empregos? Mais de 125 mil empregos foram perdidos só no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. E isso está sendo solenemente ignorado. E as pessoas que têm passado dificuldades também estão sendo ignoradas. O objetivo não é só derrubar o presidente, porque pior do que derrubá-lo é não deixar ele governar, não deixar o plano de governo, que foi vitorioso, seguir e ter seu trâmite normal. Isso é pior do que derrubá-lo propriamente dito. Posso lhe fazer uma pequena contraposição? Pode. Tu falaste aí sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à capacidade do presidente de determinar a política pública. Sim. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu foram duas decisões relativas às ações diretas de inconstitucionalidade e uma ADPF. Mas a decisão me parece muito clara, Eric. Quer dizer, o que o Supremo estabelece é uma concorrência de atribuições das três esferas administrativas dos entes federados. E nessa distribuição de atribuições, cada qual, dentro da sua competência, deve delimitar políticas públicas. A decisão, ela me parece empoderar os estados e municípios, mas em nenhum momento, pelo menos das peças que eu li, ela retira atribuição da União. Deixa eu fazer a tréplica agora. Com certeza. O que acontece? A União Federal, tá? O governo federal, por iniciativa do presidente, propôs uma lei que visava delegar aos governadores e aos prefeitos alguns poderes que inicialmente eles não tinham. Se fosse em qualquer momento fora da pandemia, eles jamais poderiam estar criando direitos e obrigações, em especial obrigações, por meio de decreto da forma que estão fazendo nesses objetos que estão fazendo. Tá? Mas está acontecendo agora. Parte disso poderia acontecer por causa da delegação que foi feita através da Lei 13.979. Só que essa Lei 13.979, ela especificou que existiriam alguns serviços essenciais, atividades essenciais. E esse termo aberto, ele é completado por um ato do Poder Executivo. E ali ele veio falando, isso, aquilo outro, tudo isso aqui são atividades essenciais. Quando ele falou isso, ele automaticamente bloqueava a atuação dos governadores, dos prefeitos em relação a essas atividades. O que o Supremo Tribunal fez nessas ADIs na DPF? Ele não só retirou, ele não falou que existem competências concomitantes. O que existe em termos de saúde é que tudo aquilo que não for regulado pela União, quer dizer,
No vácuo, na lacuna da lei federal, podem vir os estados. E no que sobrar, poderiam vir os municípios. Então, só que a lei federal... Não, isso chama-se suplementação. Não é todo mundo... assim. Deveria ser assim. Mas a partir do momento que a lei federal disse, você pode fazer tal coisa, mas não pode fazer outra, o que o STF falou? Que os estados e os municípios podem recrudescer, podem tornar as regras mais pesadas. Fez uma coisa muito parecida com o que existe no direito ambiental. Só que não deveria ser assim. Ele poderia agir na lacuna. E eu posso te dar um exemplo. Não acha que daí invalida o discurso do mais Brasil, menos Brasília? Não. Porque o que o presidente parece querer é ter a concentração de atribuições para poder delimitar as políticas estaduais. Será que o presidente conhece melhor a principais? circunstância de Uruguaiana do que o prefeito de Uruguaiana, do que tu que é um deputado estadual de Uruguaiana? Não é questão de conhecer o que acontece em Uruguaiana, o que acontece em Sergipe ou o que acontece em Manaus. Não é isso. Acontece que você precisa ter um direcionamento. Você tem uma visão macroscópica. Existe uma coisa chamada visão de túnel. A visão de túnel ela é muito comum dentro do Poder Judiciário. Só você pensar, isso aqui é uma caneta, tá? Não estou conseguindo arrancar a pontinha da caneta, mas se você pegar um tubo, Sim. um cano, e você olhar por esse caninho, você vai ver só aquele buraquinho. É isso que acontece no Poder Judiciário, é isso quando só vê um caso específico, isso acontece com o prefeito que só olha a sua cidade, isso que acontece com o governador que só olha o seu estado. Quanto mais distante você está, mais você vê com amplitude e mais você tem condições de julgar de forma sistêmica. Bom, mas isso vale para todas as medidas, então, praticamente? Se isso vale como Sim. uma métrica para política pública, isso vale, por exemplo, para políticas de educação, de saúde, então deve ser Sim. tudo definido. E é assim e Então, sempre... sem federalismo, sem princípio da subsidiariedade. Sempre foi assim em Todos todas os as americanos decisões no estão passado. errados, deviam revogar Pois aquela é, Constituição. pois é, Né? deveriam- mas é que estabelecer deveriam ter um modelo sistema unitário. diferente. Não, tipo a acho que... China, tipo o Brasil. Não, é que vocês confundiram. É que o Não, mas Brasil... é que tu abre um precedente muito grande para uma centralização de decisões por parte do poder da União, que já é maior do que os dos estados e municípios. Não, preciso fazer mais uma ressalva. Vocês falaram dos Estados Unidos, né? Vocês dois. Os Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Tá? Os Estados Unidos, a Federação dos Estados Unidos, se criou de forma centrípeta. Isto é, você tinha estados independentes que abriram mão de parte da sua soberania para criar o Estado Central. Aqui no Brasil foi diferente. Foi de forma centrífuga. Nós tínhamos um país inteiro que abriu mão de parte da sua soberania para criar os Estados-membros, os entes-membros e também os municípios. De forma centrífuga. É por isso que no Brasil a União tem mais poder do que os Estados e nos Estados Unidos os Estados têm mais poder do que a União. Não é questão só de você querer concentrar. Não, porque dentro dessas competências concorrentes que a gente fala, a União ela só pode legislar sobre questões gerais, regras gerais. Ela não pode ir às minúcias, mas ela pode falar que isso aqui é um serviço essencial. Ela pode falar, porque ela falou de forma geral. E isso ela pode. E é isso que estava sendo feito até hoje. Mas no momento da pandemia, o Supremo Tribunal Federal resolveu aproveitar esse momento e retirar parte do poder que sempre teve em todos os presidentes. Sempre foi assim. Mudou agora. Fábio, quer fazer mais um ponto? Não, eu acho que, enfim, sem entrar no mérito de se as medidas do Bolsonaro estavam certas ou erradas, eu acho que foi um momento importante de nós reforçarmos o princípio do federalismo, o princípio da subsidiariedade, que acho que é uma das pedras fundantes das bases da nossa democracia também e que acho que precisa ser mais reforçada, na verdade. Eu defendo, inclusive, que tenhamos nos entes federativos, os municípios e nos estados, mais autonomias, mais competências e menos nas mãos da União. Eu acho que eu também defendo isso. O Brasil melhoraria se nos aproximássemos do modelo americano e nos afastássemos desse modelo que vem sendo consagrado no Brasil desde 1937, praticamente, né, tragicamente por meio da ditadura do Estado Novo, que suspendeu praticamente a existência dos estados, e desde então viemos nessa regra de ter um super executivo em Brasília, distante da realidade do Brasil, da realidade de cada um dos 5.670 municípios, né? Então, acho que a gente deve rumar nessa direção. Não acho que deva o STF
estabelecer, por outro lado, esse tipo de premissa. Acho que, na verdade, quem deveria estabelecer isso deveria ser o Congresso, de forma clara e expressa. Acho que o STF no Brasil acaba se arrogando muitas competências que não lhe dizem respeito, sob o argumento, inclusive, de que há omissão por parte do legislador, ignorando o fato de que a omissão por parte do legislador é uma decisão política também, né? Muito bem. Vamos avançar porque nós temos que falar de reforma tributária, mas eu ressalto o convite para que todos os nossos telespectadores assistam a íntegra da entrevista com o Eduardo Bolsonaro, que foi feita hoje à tarde no programa Portal RDC, apresentado pelo Cláudio Andrade. Comigo e com o Cláudio Andrade também estava a nossa repórter Yasmin Luz. Nós perguntamos aí para o Eduardo Bolsonaro sobre vários assuntos relativos ao governo. Também uma das falas polêmicas do Eduardo Bolsonaro hoje foi acusar o presidente da comissão mista a comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI, das fake news, e a relatora da CPMI de estarem mancomunados com o Luciano Ayan, que é um influencer nas redes sociais, de ter dado as linhas gerais do desenvolvimento da investigação. E é uma acusação grave, né? Assistam lá na íntegra. Hoje à tarde nós tivemos o programa e fica à disposição do nosso público. A Melanie Rupental, nossa repórter e produtora, fez uma matéria sobre a proposta que o governo Eduardo Leite encaminhou aqui no Rio Grande do Sul, relativa à reforma tributária. A reforma tributária tão falada, agora começa a dar passos efetivos. Necessária a reforma tributária, mas, obviamente, um texto complexo que enseja discussão. Essa é a primeira de muitas análises que nós faremos a respeito. Na semana que vem voltaremos a esse tema, porque ele precisa ser aprofundado. Mas as impressões iniciais aqui na edição de hoje do Cruzando as Conversas. Melanie, vamos aos detalhes do projeto encaminhado pelo governo Leite. Nesta quinta-feira, o governador Eduardo Leite apresentou as propostas que compõem a reforma tributária no Rio Grande do Sul. Segundo Leite, o objetivo é simplificar o modelo tributário, padronizar com os de outros estados e se aproximar dos sistemas mais modernos do mundo. As medidas foram aplicadas e agrupadas em 8 macroestratégias. Vamos acompanhar agora como se desenha a reforma e, se aprovada, qual a expectativa do governo dos seus impactos. O modelo atual de tributação no Estado tem 5 alíquotas para o ICMS. A proposta é diminuir para apenas 2, de 17% e 25%, que passa a valer em 2021. Com isso, a ideia é gerar uma simplificação do sistema, com eficácia operacional, redução de custos e segurança jurídica. A mudança será gradativa, prevista para ser finalizada em 2023. Além disso, para diminuir os custos de aquisição, o que também gera competitividade, se propõe a redução do imposto a ser pago nas operações internas entre empresas e o Estado, para 12%, o que atualmente é de 18%. Outro ponto é a redução do prazo de crediamento do ICMS dos bens de capital, o que tornará mais barata a aquisição de máquinas e equipamentos, estimulando a instalação de novas plantas industriais e também a renovação das que já estão instaladas. Haverá uma redução no ônus fiscal para famílias de baixa renda, com a iniciativa de devolver parte do ICMS de famílias que recebem até 3 salários mínimos. Além disso, a reforma traz mais 3 pontos fundamentais, como medidas de combate à sonegação e informalidade, transparência e cidadania e uma menor tributação sobre o consumo e mais sobre o patrimônio. O governo defende, então, o ciclo de reformas iniciadas em 2019 e de que é uma mudança urgente. Com isso, a expectativa é a racionalização de despesas, modernização das receitas, desestatização e parcerias privadas, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio. Muito bem, está aí então breve resumo feito pela Melanie aqui para nós. Obrigado, Melanie. E nós vamos aqui, obviamente, discutir isso tudo. Mas antes eu vou perguntar para o Fábio Osterman o que aconteceu hoje entre ele e o Juliano Rodrigues no Twitter. Eu vou pedir para a produção colocar no ar os tweets do Juliano, porque eles estavam numa discussão e eu achei que seria interessante trazer ela para cá. Eu não acho que o Novo não tenha conseguido fazer as reformas em Minas Gerais por não querer. É que fazer esse tipo de coisa é difícil mesmo. Fácil é dar discurso ideológico. Na prática, no Executivo, as coisas são bem diferentes. Daí ele prossegue. É engraçado ver o ímpeto dos integrantes do Novo
quando estão no parlamento e a diferença para quando estão no executivo. Governo liberal do Novo em Minas Gerais. Reforma previdenciária não fez, reforma tributária não fez, privatizações não fez, aumento salarial para os servidores fez. Isso numa discussão com o Fábio. Fábio, o que deu ali? Acho que é importante, em primeiro lugar, tu explicar quem é o Juliano Rodrigues. Juliano é assessor do governador Juliano Eduardo Rodrigues Leite. é assessor de comunicação direto do governador Eduardo Leite, que começou a contestar meus tweets enquanto eu acompanhava, e eu tenho o costume de fazer isso, né? Enquanto eu acompanho, eu sou multitarefa, eu vou acompanhando e vou postando ali também, né? E aí ele aparentemente sentiu, né? Eu sei que a área da comunicação é uma área muito sensível no governo Leite, que é um governo muito bom de PowerPoint, muito bom de apresentação, mas... Aliás, eu acho que o cara que fez o PowerPoint do... É possível que tenha sido até o Juliano. O cara que fez o PowerPoint Esse cara podia ganhar uma secretaria, né? Não, ele poderia dar um curso pro pessoal lá do governo Bolsonaro. Poderia, porque eles fizeram um negócio do melhor, o Pro Brasil Poderia... foi uma vergonha. Poderia... Tava bonito, né? Poderia dar curso pra muita gente, pro governo Bolsonaro, pro pessoal da Lava Jato. É verdade. Né? Podia dar aula pra muita gente, mas eu achei curiosa a forma como eu fui interpelado por um assessor de comunicação do governador em plena rede social, me chamou a atenção, obviamente, de toda a minha assessoria, que como tal se reporta a mim e só se manifesta em relação a temas institucionais do Estado após consultar a mim. Né? O governador é um homem zeloso da sua imagem, das suas manifestações, imagino que faça o mesmo. Então me chamou a atenção que um assessor direto do governador tenha esse tipo de conduta em relação a um parlamentar que votou favoravelmente as principais reformas, que defendeu os projetos de reformas, inclusive de desidratações da própria base do governo. Mas, enfim, né, se o governo quer fazer da bancada do Partido Novo uma bancada de oposição, eu devo dizer que ele está no caminho certo. Tu acha que foi contraproducente a atitude do assessor? Eu acho que cada um deve responder pelas suas próprias atitudes. Assim como eu respondo pelas minhas próprias, imagino que ele deva responder pelas dele, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Isso vale tanto para mim quanto para ele, tenho certeza. Então deixa eu aproveitar aqui para também lhe questionar sobre quais foram esses apontamentos que motivaram essa reação tão forte por parte de um dos assessores mais próximos do governador. Bom, tivemos essa apresentação hoje de manhã, que foi das 8h30 da manhã ao meio-dia praticamente, tomando toda a manhã. Como eu disse, como costuma ser o padrão do governo, uma apresentação muito bem preparada, uma apresentação muito bem colorida, né? Uma apresentação com palavras muito meticulosamente escolhidas, mas que, no entendimento da nossa bancada, deixou claro o que se tentou florear. As propostas que o governo chama de reforma tributária, na prática são uma forma de se recompor as receitas que o governo deve perder com o fim da alíquota majorada e aumentar impostos. E foi isso que indignou o assessor de comunicação do governo. O fato de eu estar falando claramente o que deveria ter sido falado claramente pelo próprio governador, se quisesse ter uma relação de efetiva transparência para com a Assembleia Legislativa. A proposta de reforma tributária do governador Eduardo Leite, da forma como nos foi apresentada, aumenta impostos. Não só aumenta, se me permite elaborar um pouco mais. Com certeza, tem tempo. Depois eu quero até ter a oportunidade de falar alguns pontos positivos da reforma. Não é terra arrasada. Não é terra arrasada. As impressões iniciais não podem ser tratadas dessa maneira. Existem pontos positivos, mas faz parte do nosso trabalho como deputados buscar alertar para os equívocos, buscar alertar para aquilo que pode ser melhorado. Por exemplo, me preocupa o aumento de impostos para as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples. Me preocupa também o aumento do ICMS sobre bebidas, sobre o gás, a extinção de isenções sobre uma série de gêneros alimentícios, né, o que vai significar na prática os alimentos chegando na mesa dos gaúchos a um preço mais alto, por óbvio, né? Começando, por exemplo, pelo fato de que vai ter um aumento de 242% no ICMS sobre os produtos da cesta básica de alimentos. Sobre os pobres, portanto. Sobre todo mundo, né? Uma das críticas que se faz sobre o imposto sobre consumo é que ele é um imposto que não olha a quem, né? E que é um imposto realmente regressivo.
Isso é uma limitação do ICMS, o fato dele ser um imposto regressivo, mas o fato é que hoje, dessa forma como está sendo, vai aumentar na prática o ICMS sobre os alimentos da cesta básica em 242%. 242% é um número impressionante. De 7 para 17%. Tanto da cesta básica de alimentos, quanto da cesta básica de medicamentos. O nosso espectador que é, por exemplo, diabético, vai ter que pagar mais a sua insulina. Vai pagar mais pela cloroquina. A cloroquina não está ainda na cesta básica de alimentos do Rio Grande do Sul. Mas quem sabe? O Brasil já é o país que mais tributa medicamentos no mundo. Né? Outro exemplo. Uma situação de pandemia como essa que nós estamos vivendo, tributar medicamento, para mim é uma coisa absolutamente inconsequente. Não só tributar, como aumentar a tributação. Claro, com certeza. A proposta também traz um aumento de 265% no ICMS sobre o serviço de transporte intermunicipal, que vai de 6,4% para 17%. Em relação à questão do ICMS, também é importante ressaltar que não faz nenhuma menção à resolução da questão da substituição tributária, que vem onerando empreendedores estado afora, encarecendo produtos gaúchos, fazendo com que a gente perca a competitividade. E, além disso, um aumento de 16% no IPVA para automóveis de passeio, que são a imensa maioria da frota gaúcha, indo de 3% para 13,5%, e esse valor contrasta especialmente com o valor pago pelos nossos vizinhos de Santa Catarina. Eu até fiz essa questão para o governador hoje na reunião, ele meio que se embananou, falou que em Santa Catarina era 13,5%, não. O IPVA de veículos de passeio em Santa Catarina é de 2%. É bem menos. No Rio Grande do Sul vai ser quase o dobro. Será que isso vai gerar aumento de carros gaúchos sendo emplacados em Santa Catarina? As pessoas vão comprar carro em Santa Catarina. Né? Finalmente... E vão mandar entregar pelo Mercado Livre. Infelizmente vai demorar um pouquinho porque não tem centro de distribuição aqui, né? E finalmente na questão do ITCD, o Imposto de Transmissão sobre Doação, Causa Mortes e Doação, que vai de 6% a 8%. A alíquota mais alta, então, tendo um aumento de 33%. É evidente que isso é aumento de impostos, especialmente levando-se em consideração um fato fundamental, Guilherme e Eric, que é o governador, quando foi eleito, sabia que as alíquotas majoradas do ICMS eram uma receita extraordinária, temporária. O povo gaúcho, a sociedade gaúcha, já concedeu 4 anos de alíquota majorada do ICMS. 2 anos para o governo Sartori, 2 anos para o governo Leite. O governador sabia que essas alíquotas terminariam. Teve 2 anos para fazer a lição de casa, se preparar, cortar gastos, propor aos outros poderes um plano de contingenciamento de gastos, apoiar medidas como, por exemplo, uma nova PEC do 12º, que ele sabe que teria receptividade na Assembleia, mas não o fez. Eu lamento que, pro governador Eduardo Leite, aparentemente, a única maneira de se fazer ajuste fiscal seja no campo da receita, no elo mais fraco, que é o pagador de impostos gaúcho. A nossa bancada tem uma predisposição muito clara a ser contrário a propostas como essas, que aumentam a carga tributária, aumentam o peso nas costas do cidadão gaúcho e botam mais dinheiro nas mãos de políticos e burocratas que, na prática, não sentiram nada com a crise. Né? Não tem um servidor público ou um agente público, membro de poder no estado do Rio Grande do Sul que perdeu 1 centavo nessa crise. Como o Eric disse aqui, 120 mil gaúchos perderam emprego. Muito bem. Só um lado paga a conta. A gente não pode deixar isso continuar. Eric Lins, o Juliano Rodrigues também foi policiar os seus tweets hoje ou ele não fez nenhuma observação sobre as... Primeiro deixa eu fazer uma crítica muito séria ao Fábio Osterman, tá? Diga. Porque ele é egoísta e já falou de quase tudo agora. Mas tem mais coisa para falar. Que ele é da linha da Ayn Rand. Egoísta? Ele é da linha da Ayn Rand. Faz tempo que eu não venho aqui, então me deu... Fiquei feliz. Feliz que vocês fiquem animados. Feliz. Eu fico, cara. Programa, Inclusive, Fábio. gostei do cenário. Gostou? Achei Mas melhor eu falei a mesa. mesma coisa quando eu vi que Pode mudou. passar esse feedback para a produção. Achei bem mais bacana do que aquela gostei. mesa anterior. Ficava as câmeras atrás, ficava meio estranho. Né? E agora nós temos essas reportagens especiais da Melanie que nos Muito embasam bacana. com Parabéns informações, pelo né? trabalho de vocês, aí, pelo obrigado. trabalho excelente da Melanie e teu. Obrigado, Fábio.
Eric? Não, Juliano não. Juliano não veio ele incomodar. Eu Bom, nem sabia nem que ele tinha tweet, né? agora sabe. Ele está de olho, que nem o Big Brother ou o George Orwell. Tá? Mas é assim mesmo, não tem problema. Pode ir. No meu Twitter pode ir. Qualquer pessoa do Rio Grande do Sul, do Brasil, pode ir governador, pode ir todo mundo, qualquer outro deputado, pode criticar e eu debato. Inclusive, eu e o Eric já tivemos... Já tivemos alguns bate-boca pelo Twitter. Mas pouca coisa, por enquanto. Temos que aumentar essas brigas. Faz parte. Tá bom. Bem, vamos lá. Vai lá, Eric, as suas impressões. Olha, antes de qualquer coisa, deixa eu lembrar um cara. Foi talvez, se não o maior, um dos maiores juristas do Brasil. Chamava-se Rui Barbosa. O Barbosa, uma vez, ele virou e falou o seguinte: senhor ministro da Fazenda, se não houvesse lei que nos colocasse imposto, em vão os fiscais tentariam adentrar-nos às algibeiras. Ele era um cara de classe, né? Quer dizer, a palavra bonita, algibeira, né? Uhum. Também tem aquele, né? No taxation without representation. Né? Você não pode ter taxação se não tiver lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está fazendo uma alteração legal. Quando a gente está mexendo em tributo, uma coisa que a gente tem que dizer para as pessoas que estão nos assistindo. O sistema tributário do Brasil, se tu pegar tudo que existe sobre ele, tu vai levantar 3 caixas d'água de papel e talvez não tenha todas as regras tributárias que existem no país, dentre leis, regulamentos, portarias, leis estaduais, municipais, de tanta coisa que existe. A coisa já é feita para não funcionar, então a gente tem que tentar facilitar. E aqui no Rio Grande do Sul a gente está vivendo um momento de alteração, porque a gente sempre ouve, né, que tem que fazer a reforma tributária, reforma eleitoral, reforma previdenciária. A gente fez uma reforma previdenciária agora aqui no Rio Grande do Sul, uma reforma administrativa, que em parte atende aos interesses, em parte não. Tinha coisas que eu faria diferente, mas nós não conseguimos chegar até esse ponto. Mas agora aqui, ó, quando a gente está falando de tributo, a primeira coisa que eu falei quando eu assumi como deputado, eu falei: eu não aumento tributo. Eu não aumento tributo, Macalós. Ponto final. Eu não aumento por quê? Porque já tem tributo de mais acima das pessoas. Tributo de mais, salário de menos e agora emprego de menos. Por causa desses lances, desse isolamento social que inventaram, que não deu certo em lugar nenhum. Tem lugar que está fazendo isolamento maior e está morrendo mais gente. Tem lugar que está fazendo isolamento menor e está morrendo menos gente. Provou que não adianta. Tu pega do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, tem tudo que é tipo de casos diferentes, tem lugares que tem maior incidência e menor incidência. Aparentemente teve um pequeno problema aí, o teu microfone eu acho que caiu, o nosso técnico aqui, o Felipe, vai já organizar para ti a microfonia. Às vezes acontece, o Eric, aliás, é uma pessoa que é fica se mexendo muito, né? E nós já vamos consertar o problema. Pode entrar aí, o Lipe. Fábio, alguma impressão enquanto o Lipe vai arrumando o microfone dele? Até para complementar o que eu vinha falando, só para não dizer que é terra arrasada, eu acho que a reforma tem alguns méritos positivos, como, por exemplo, a ideia de diminuir de 18% para 12% o ICMS de compras internas, a ideia de resolver a questão dos saldos credores de exportação, que vem maltratando muito o exportador gaúcho. A resolução também, o encaminhamento de resolução da DIFAL ou DIFA, que é o diferencial de alíquota também, que estabelece alguns problemas no trânsito de serviços e mercadorias. Combate à sonegação e incentivo à formalização, que eu acho que também é uma ideia interessante e importante, mas o grande problema dessa, entre aspas, reforma tributária é que, na prática, ela é assim, eu acho que talvez se eu chamar de engodo eu vou estar sendo duro demais, mas o fato é que ela é uma visão edulcorada, floreada de um aumento de impostos. E olha, eu sou da mesma ideia que o Eric nesse aspecto. Aumento de impostos, não. Nem hoje, nem daqui 2 anos. Tá certo aqui agora? Vamos ver, testa aí. 1, 2, 3, 4. Eu acho
foi boicote. Produção, está funcionando agora? Queria me ouvir um pouquinho mais aí, de repente. Hã? Ainda não? Ainda não. Prossiga, então. Senão nós não vamos ouvi-lo. Então você está sendo boicotado. Bom, vamos fazer o seguinte, já é 11 horas, vamos fazer intervalo, aí a produção arruma, a gente testa e voltamos à sequência. Problema técnico acontece, televisão é assim, e nós já... Da outra vez foi um ataque de riso aqui, né? É, muito melhor o problema técnico ataque. E tinha o cachorro ainda por cima latindo, que foi um espetáculo. Grandes momentos. A gente vai fazer aqui a arrumação do microfone do Eric para ele poder expor direitinho a sua opinião aqui no segundo bloco do Cruzando as Conversas. Fiquem conosco, já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC com o Cruzando as Conversas. Consertamos agora o problema no microfone do deputado Eric Lins. E eu peço desculpas ao nosso público, mas problemas técnicos acontecem, né? E cabe a nós apenas resolvê-los. E nós agradecemos a todos pelas mensagens, pela audiência. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. O nosso programa é um oferecimento do Badesul Desenvolvimento, também de Rio Grande... também de... já me atrapalhei todo. Também de Azof BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor Soluções Gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp. Eric Lins, devolvo a palavra para ti, e se tu quiser retomar a partir de um determinado ponto para que o teu raciocínio seja compreendido pelo nosso público, eu agradeço. Vai lá. Obrigado, eu acho que isso aqui deve ter falado alguma coisa que a grande mídia não queria que eu falasse. Mas aqui você está num veículo Tô brincando, de mídia democrática. Da grande mídia. Mas democrática. Tô brincando. Resumo da ópera. Eu não aumento imposto, porque já tem gente demais, já se paga imposto demais, tem salário de menos, emprego de menos, especialmente depois desse isolamento que não funciona, tá? Ele não evita a mortandade. Do Oiapoque ao Chuí, você tem todo mundo fazendo mais ou menos isolamento, e isso não tem ligação nenhuma direta entre ter mais eficácia ou menos eficácia na transmissibilidade do vírus. Isso está demonstrado que o isolamento não é o elemento crucial, tá? Bem, falado isso, lembrando dos 125 mil empregos que nós já perdemos aqui, vamos falar de reforma tributária. Por que eu falo que eu não aceito aumentar imposto? Porque nós, quando criamos impostos excessivos para a população, o que a gente faz é diminuir a riqueza. Quanto mais se tributa, menos riqueza existe para as pessoas. E não é só porque elas pagam menos, é porque existe menos dinheiro disponível para gerar novas iniciativas, novas empresas, novas sociedades. Essa reforma, ela tem pontos bons, sim. Destaca quais são na sua avaliação. Para não ficar não chegou hoje. Só estão batendo na vou dar um exemplo, tá? Ela não chegou hoje. Mas também, se a reforma for de todo ruim, qual que é o problema de falar que é de todo ruim? Não. Se for de todo ruim, a gente vai falar que é de todo ruim. Mas ela tem pontos bons. Ela é uns 80% ruim, assim. Tá. O que eu posso dizer que é bom? Por exemplo, achar algo bom. Por exemplo, a retirada da DIFA, tá? Ou da DIFAL, como alguns dizem. Na verdade, isso é uma medida, no mínimo, prudente, porque já existe uma ação no Supremo Tribunal Federal que já está 5-1. Se tiver mais uma decisão contrária, pode gerar um passivo gigantesco para os estados que cobram esse diferencial de alíquota. Tá? Na verdade, para as pessoas entenderem, é quando alguém compra alguma coisa de fora do estado, tá? Para depois utilizar dentro do seu processo, ele acaba tendo que pagar a diferença. Por exemplo, tu compra fora a 12%, tem que pagar 6% a mais, por exemplo. Tá? Se falar de produtos estrangeiros, essa diferença ainda é bem maior. Mas só falando especificamente, por exemplo, a retirada da DIFA é algo que historicamente faz muito sentido, tá? Não só como pleito das pequenas e microempresas, mas também para evitar esse passivo gigantesco que já paira sobre a cabeça do Estado.
Existe um outro ponto interessante também, que é devolver parte do imposto para as pessoas que ganham menos. Qual é o objetivo? Identificar que, ao invés de eu ter um imposto menor, eu mantenho um imposto igual e entrego dinheiro na mão das pessoas. Isso é bom, tá? A ideia seria, pelo que eu entendi... Uma espécie de voucher? Seria mais ou menos isso. Bolsa Família Estadual, tá? É isso? Não é um Bolsa Família Estadual. Vou te dar um exemplo. Bolsa Leite. Uma família que ganha R$1.000, tá? R$1.000. Quanto ela paga de imposto de ICMS, mais ou menos, por mês? Ela paga uns R$150 de imposto, tá? E aí ela receberia, por exemplo, R$30 mais 40% do imposto. Ela receberia parte do imposto dela de volta depositado no banco. Isso é legal. Isso é interessante. Botar dinheiro na mão das pessoas e fazer elas pagarem menos imposto. Gostei. Tá? Ainda porque você foca a desoneração em quem ganha menos. Até aí tá legal. Só que tem problemas. Tem problemas aqui. Olha que o Juliano vai te pegar, hein? Não, vai não, porque a gente está falando a verdade. Eu estou falando o que está escrito, o que está sendo proposto. Agora, há 4 anos atrás, a gente tinha uma alíquota de 17%, uma alíquota básica de ICMS aqui no estado. E ela foi, inicialmente, né, ela foi aumentada para 18%. Tem estados que vai até 20%, tá? Tem estados que é 17%. Quanto menor, mais competitivos nós somos. Porque os preços são menores. E aí, quando chegou na virada do governo, o governador Eduardo Leite chegou para os deputados da legislatura anterior e pediu mais 2 anos. Eu acho até que no momento lá era compreensível esse pedido de tolerância. E foi dada essa tolerância. Só que agora, nesse momento, ele nos pede mais 1 ano, em vez de um aumento de 1%, mais de 0,7%, e mais 1 ano de 0,4%. É estelionato eleitoral na sua avaliação? Não é estelionato eleitoral, né? Porque ele isso não criticou estava muito dentro das propostas dele de governo. Ele criticou muito o ex-governador Sartori, porque o Sartori tinha a ideia de manter por mais 4 anos. E ele dizia, não, é só 2. Inclusive, isso causou um certo transtorno, porque uma parte da negociação com a União para a renegociação da dívida do Estado também incidia sobre isso. E agora nós temos aí talvez mais uma prorrogação. Mais 1 ano de 17,7 e 1 ano de 17,4. Bem, isso eu não posso concordar. O que eu sempre disse é que você não pode olhar, assim como eu disse do presidente que olha de longe, tem que olhar em feixe, que você não pode olhar por dentro da caneta, a gente não pode olhar essa reforma aqui, ó, ponto por ponto. Porque tu tá tirando de um lugar e botando no outro. Porque se eu estou pegando dinheiro e botando na mão das pessoas, esse dinheiro vai ter que sair de outro lugar. Não existe almoço grátis. Se eu estou dando aqui, eu estou tirando de outro lugar. O que não pode acontecer? Que o somatório daquilo que eu dou e daquilo que eu estou cobrando acabe pesando mais para o lado do cobrar. O que eu não posso ter é um aumento efetivo da carga tributária. Tudo indica... Isso é que eu tenho que analisar, tá? Porque tu vês, a gente vai ter... Se chegar à conclusão de que nós vamos ter um aumento da carga tributária no Estado em geral, de nada adianta, repassar esse recurso para as pessoas de baixa renda, os mais pobres. Porque tu tá aumentando... Vai ser uma devolução de recurso fake. E tem outro problema muito grande. Porque quando porque na verdade não está tendo um aumento na cesta básica e nos medicamentos. É que já existe hoje uma redução da base de cálculo e vai se tirar essa redução. Quer dizer, no frigir dos ovos vai aumentar o valor, tá? E o que acontece? Quando tu aumentar o valor, a capacidade de compra das pessoas vai diminuir. Tá, mas tu está dando dinheiro. Mas como é que está essa relação? Eu estou ganhando mais ou estou dando mais condição para as pessoas de comprar? Isso tem que ficar muito claro. Porque se eu reduzir imposto, as pessoas vão comprar mais. E no que elas comprem mais, vai gerar mais renda para o Estado. Para você aquecer a economia, tu tem que diminuir
a carga tributária como um todo. Tem que olhar de longe, igual o presidente. Não é para olhar dentro da tampa da caneta. Você não pode fazer isso. Então, quando a gente olhar toda a proposta, que nem o Fábio falou, tem coisas boas, tem coisas ruins. Eu preciso pensar, esse aumento de 0,5 ponto, hoje é 3%, vai para 3,5% de IPVA. Aí tu pensa, não, mas vai baixar a gasolina. Mas ela não está baixando. Ela está voltando àquilo que era anteriormente. E ela é bem mais cara do que em Santa Que Catarina. é em 25%. Agora, se falar, olha, não, eu vou aumentar em 3,5%, mas eu vou baixar de 30% para 20%, que aí a gasolina vai sair de... Quanto está a gasolina hoje? 4,50? Né, mais ou menos, em média? Não, tava 4. Depende do lugar do Rio Grande do 4 Sul. ali. Tá 4? Vai sair de 4 R$ para 3,50? Pô, aí eu vou fazer a conta. Eu vou tirar 50 centavos de cada litro de gasolina, pô, aí eu vou ver que vai dar diferença e eu vou ganhar mais na gasolina do que no IPVA. Aí me faz sentido. Mas hoje não é isso que está acontecendo. Hoje e eu preciso levar essa hoje tu vai ter mais tributação na gasolina e mais tributação no IPVA. E isso não pode acontecer. O combo do aumento. E aquilo que o Fábio Osterman disse, né? A gente como parlamentar, mesmo que nós estejamos apoiando as reformas, porque é importante que o Rio Grande do Sul se modernize para não ficar para trás, como tem ficado, a gente precisa apontar as incongruências daquilo que é proposto. Porque as pessoas precisam e nos elegem exatamente para que a gente se debruce sobre aquilo que é proposto e traga para elas a realidade e faça contrapropostas que efetivamente melhorem a vida das pessoas. Bem. Eu não posso pegar um bolo ruim e botar uma cobertura legal. É o lance da comunicação. Agora, se o bolo estiver gostoso, eu vou falar, pessoal, come que tá bom. Tá? Tem um lance aqui, quem não gosta de cereja, tipo, eu odeio cereja, tá? Tira a cereja. Também agora, quem gosta do recheio de ameixa, de doce de leite, pode comer. O problema é que o bolo é o mesmo bolo para todo mundo, né? Para todo o estado do Rio Grande do Sul. Tem que diferenciar. Então, tem que ser um bolo... O Fábio, Dá para salvar. Dá para salvar. Nesse PowerPoint formoso, bonito, tem várias páginas escrito medidas de estímulo à atividade econômica. Mas me parece que tu não vê muito isso nessa reforma. Eu acho que até a parte das medidas de estímulo à atividade econômica tem... Estimulam. É onde eu encontro a maior parte dos pontos positivos, na verdade. Então... O problema é que esses pontos positivos, a princípio, não me parecem compensar os pontos negativos, que na prática evidenciam a disposição do governador em aumentar impostos. Né? E é isso que nos preocupa. E veja bem, não é nem só aumentar impostos em relação ao patamar anterior de ICMS, que eu acho que é o que deveria ser julgado. Se vai aumentar a carga tributária em relação às alíquotas de 17% e 25%. A alíquota básica de 17% e a alíquota de seletivos, como gasolina, energia elétrica, enfim, em 25%. Mas na prática se está aumentando ainda com a manutenção dessas alíquotas majoradas, se fosse o caso, ao que tudo indica, segundo as nossas estimativas. A gente ainda está aguardando a chegada dos textos, né? E eu espero que o governo também aproveite essa oportunidade de contar com feedbacks sinceros da base, dos partidos de oposição. Aliás, um fato curioso. E dos partidos independentes, que o Novo não é dos nem partidos base, independentes. Nem oposição. Eu ia chegar lá, mas antes disso eu ia reforçar algo que nos deixou curiosos em relação ao conteúdo das reformas, ao ver o entusiasmo do PT e do PSOL em relação às propostas do governo. Né? Acho que isso também é algo que merece uma reflexão. Tu acha que... Então tu é da opinião que se o PT e o PSOL gostaram, bom não é. Eu sou. Eu não, nem sempre não. Eu assim, o PT, o pessoal gostou. Não como uma regra. Por exemplo, quer um exemplo? 95%. A bancada do Novo, a bancada do PT, a do PSOL e outros deputados esparsos votaram contra no passado a criação de 41 novos CCs para o Ministério Público. Nesse caso, acho que eles estavam certos, porque eles seguiram uma posição que eu acho que está correta. Mas talvez tenha sido uma exceção que confirmou a regra na prática. A cada 20 vezes... Inclusive o Eric votou a favor dessa vez. Votei, mas tem meus motivos. E eu te digo, eu falo agora. O Eric agora está falando mal do Sérgio Moro junto com o Lula. Né? Não é junto, não. Na verdade, eu quero que eles fiquem separados e bem longe de mim, os dois. Um é o maior ladrão do Brasil, na verdade, talvez o maior ladrão da sociedade ocidental moderna,
Pô, Eric, E Sérgio o outro Moro é um traíra. Sérgio Moro Bem. é um herói brasileiro. Que herói brasileiro? Não, ele fez um muito bom. Eric, vamos- Prendeu o Lula, beleza. Mas não passou de um traidor depois que virou ministro. Vamos voltar uma outra hora de discutir Sérgio Moro. Eu não podia deixar de dar aquela provocada. E a minha música? Minha música fala sobre isso. Eric, Ah, tá, a música tinha que botar no último bloco. qual é a música do Ah, Eric? mentira que tu não ouviu minha música. Vou te Ele mandar pro cantando. WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. Não, Numa procura, próxima- pode- numa Ouve. próxima oportunidade. Ouve. Numa próxima oportunidade que o Eric estiver aqui, nós vamos colocar a música no ar, inclusive. O Eric vai trazer o Eric Eric foi vai mentir, tocar o né? violão. Vai, o Fábio, Vai tocador de violão ali, ó. A gente faz uma brincadeira. Eric, mesma pergunta para ti, voltando Manda. para o assunto sério. Estímulo à atividade econômica. Porque a gente, olha aqui, ó, nós gaúchos estamos cansados de ver as empresas debandando do Estado. Debandando. Esse episódio do Mercado Livre foi uma vergonha e deu pra bola, né? Não queira aí o governador dizer que vai conseguir atrair. Não vai conseguir atrair. O prefeito Marco Alba ali de Gravataí tem que ser positivo, tem que ser proativo, compreendo, mas eu não tenho uma visão nem um pouco positiva dessa situação. Não creio que nós tenhamos Mercado Livre aqui no Rio Grande do Sul, assim como outras empresas também, né? Pirelli caiu fora também. E aí? Olha, O Rio Grande do Sul, lá no início dos anos 90, situação sob o triste. governo Brito. Ah, Guilherme, mas tu vai falar bem do Brito? Vou falar bem do Brito. O Brito fez política de atração de investimentos, que ainda tem legado positivo no Estado. O governo Brito foi alvo de um monte de ataques boçais, de um preconceito ideológico absurdo. Fez muita coisa positiva para o Estado. Claro, teve seus erros, mas teve muita coisa positiva e a atração de investimentos para o Estado, que chegou a concorrer com São Paulo na área automotiva, foi abandonada ao longo da história. Vou te dizer uma coisa. Ó, o governo acaba de mandar uma cartilha de 100 páginas aqui sobre as reformas. Mais material pra gente estudar nos Tá próximos bom, dias, tá Eric. bom. A gente recebeu hoje, né? Eu as recebi, tem propostas escritas 128 hoje. páginas. Tá? Não, acabamos de receber no grupo dos deputados aqui a cartilha. Mais uma cartilha. Tá bom, tá bom. Então me encaminha, por favor. Vou te que eu mandar, gostaria vou te de ler. mandar sim. O Seguramente é um que documento acontece? Vamos Me lá. perguntou sobre aquilo que incentiva o desenvolvimento. Primeiro que eu vou repetir, esse isolamento que foi imposto pelos governadores e prefeitos, e em especial pelos prefeitos que foram assodados, assustados e trancaram tudo antes que qualquer grande problema acontecesse, antes do problema começar a acontecer nos respectivos municípios, isso arrebentou a quantidade louca de empresas. E agora, para retomar isso, não vai ser fácil. E não vai voltar da maneira que estava antes. Mas a gente vai lutar e não vamos baixar a cabeça. Algumas medidas ali são boas, tá? Como, por exemplo, essa da DIFA. Agora, tem outras coisas que podiam ser bem melhores. Na verdade, a simplificação também ajuda. Bastante, aliás. Mas tem coisas que poderiam ajudar muito mais e serem muito mais efetivas, especialmente para aquelas regiões que sofrem mais. Quais são as regiões que sofrem mais? No Brasil, no Estado, são aquelas que estão mais distantes dos grandes centros. No Sul e... Por que isso acontece? Existe uma questão de dificuldade logística, que é de você levar uma coisa de um lugar para outro. Falou de Uruguaiana, eu fui eleito por Uruguaiana. Uruguaiana é 640 quilômetros de Porto Alegre. É longe pra caramba. Baita cidade, mas é 640 quilômetros. Todo mundo que tem que produzir lá tem que levar para muito longe os seus produtos. Isso traz custo de transporte. O transporte no Brasil basicamente é feito através de rodovias. Rodovias, a gente está falando de gasolina ou diesel. Se a gente está falando de gasolina ou diesel, vamos lembrar, o diesel até que é subsidiado. A gente paga 12% de ICMS aqui. Agora, a gasolina é 25%. Se você quer incentivar o desenvolvimento das regiões mais distantes, você tem que criar situações que venham facilitar para eles. Eu já defendi que o governo deveria solicitar ao CONFAZ, tá, que é o conselho que é feito pelos secretários das fazendas, uma autorização para se diminuir o ICMS em toda a região que margeia os estados, distantes dos grandes polos, porque aquilo ia ser mais barato lá e ia compensar o custo do transporte. Outra maneira que dá para ser feito agora, diminuir o imposto sobre combustíveis, que hoje está em 30%, vai voltar para 25%.
Podia reduzir para 17 igual é todos os outros. Ou diminuir para 12 para ficar igual do diesel. E diminuir ainda mais o diesel se fosse a questão. Por quê? Porque esse valor vai retornar para o Estado depois em aumento de consumo. Porque aí você ia justificar. Porque se você virasse para mim e falasse, olha, Eric, eu preciso de mais um ano de 1%, mas eu vou tirar a gasolina de 30, vou jogar para 12. Pô, aí tu tá dando para as pessoas. Porque aí a gasolina do pessoal que está pagando 4 ia cair para 3,20. E aí no final do ano, se você gasta, digamos, 2 tanques de gasolina por mês, tu ia ter R$80 a mais por mês, R$960 no fim do ano. Tu ia pagar 250 a mais de PVA, mas tu ia ganhar 960. Aí ia fazer sentido. Isso sim é incentivar a produção, o desenvolvimento das regiões mais distantes. Mas eu tenho que olhar a população pagando menos imposto. Isso eu tenho que ver. Aí a gente conversa. Agora, não dá para trocar 6 por meia dúzia até dá, mas trocar 6 por 8, não, isso não dá. Bem, só deixa eu ler antes de passar para ti, Fábio, 3 comentários. O primeiro do meu querido Lamana Paiva, que participou de detalhe do portal. Um abraço, Lamana, obrigado pela audiência. Ele concorda em relação ao elogio ao Brito, ele disse que o Brito foi o melhor governador do Estado. Eu acho que foi a Ieda. O Nelton Rodrigues, ele disse o seguinte: melhor de tudo é a pegadinha do diesel. A alíquota sobe para 17, mas o governo vai dar um benefício para ficar em 12. Isso parece conta da Dilma. O Caio Tovar, ele diz, devolver dinheiro vai dar certo sim, claro, o Estado vai devolver. E o Jardel Pinheiro manda um abraço para o Eric Lins. Fábio. Acho que um ponto importante que a gente deve ressaltar nesse momento, chama a atenção, é o timing dessa proposta de reforma. Tu acha que por dois aspectos. Por dois aspectos. Em primeiro lugar, estamos em meio a uma pandemia, com restrições às possibilidades de debates, com restrições às possibilidades de realização de audiências públicas, de reuniões com entidades interessadas. Não está se reunindo a Assembleia não está se reunindo presencialmente, né? Eu não posso me reunir no meu gabinete com mais de 2 pessoas. Por exemplo, eu pretendo gravar um vídeo amanhã explicativo sobre a reforma tributária, eu vou gravar na minha casa, porque eu vou gravar com o auxílio de 2 assessores meus, e vou, enfim, eles vão lá na minha casa, a gente vai gravar na minha casa. Por quê? Porque no gabinete não pode, a Assembleia está com esse nível de restrição às presenças. Como é que a gente vai debater propriamente uma proposta com esse nível de complexidade? Basta lembrar como é que foi o nível de debates das reformas. Nos reunimos com sindicatos, fizemos audiências públicas, tivemos reuniões do plenarinho, reuniões da liderança do governo, reuniões do Palácio Piratini, recebemos entidades nos nossos gabinetes. É assim que se constrói uma reforma. Não, a gente, por exemplo, essa semana teve um dia que o WhatsApp caiu. Né? Quando o WhatsApp, que foi curiosamente, a gente tinha uma reunião aquele dia, né? Lembra, Eric? A internet instável, o WhatsApp caindo. Como é que a gente vai fazer deliberações com esse grau de profundidade, com esse grau de complexidade à distância? Por mais que tenhamos tido avanços importantes nesse período, ainda temos uma série de limitações. A segunda questão relevante em relação ao timing não foi aprovada ainda, a gente nem sabe quais serão os principais pontos da reforma tributária em âmbito federal. Como é que a gente vai aprovar um aumento de impostos aqui sem saber se daqui 1 ano, 2 anos, sequer vai existir ICMS? E já teremos dado um aumento para o IPVA e para o TCMD. Tu acha que deveria esperar a reforma federal? Eu acho que deveria esperar, pelo menos, termos um delineamento mais claro da reforma tributária em âmbito federal, que lamentavelmente o governo está demorando para enviar, né? Mas eu acredito que nos próximos, pelo menos até o final do ano, 60, deve ser enviado. Dias. Eu entendo a pressa do governador Eduardo Leite, porque está na iminência de perder as receitas extraordinárias da alíquota majorada do ICMS, mas a pressa do governador em botar dinheiro para dentro da conta não pode estar acima dos interesses do Estado do Rio Grande do Sul. Mas tu não acredita que os deputados federais tenderão a argumentar no mesmo sentido que você, nessa questão relativa à necessidade de se discutir bem um projeto de uma abrangência tão grande quanto uma reforma tributária federal e ela ser apresentada nesse momento em que o Congresso também não está se reunindo presencialmente? É que diferentemente, o Congresso está fazendo sessões presenciais. Mas não as é comissões a mesma coisa, não estão, não é a mesma coisa. coisa, definitivamente. Mas a diferença da reforma tributária estadual, a reforma tributária federal vem sendo discutida há pelo menos uma década.
a reforma tributária estadual, a gente ficou sabendo das principais bases delas na terça-feira, quando o governador nos convocou na segunda-feira para terça para uma reunião. Ficamos sabendo essa semana, então. Não foi algo que foi discutido com a Assembleia, assim como a reforma tributária vem sendo discutida no Congresso com várias proposições tramitando em paralelo. Ao que parece, a PEC 45 deve ser a proposta vencedora, digamos assim, que vai unificar uma série de impostos e que vai trazer um pouco mais de simplificação. Mas a nossa preocupação é essa, então, que a gente pode acabar aprovando aqui no Rio Grande do Sul um aumento de tributos estaduais, ICMS, ITCD e IPVA, e no outro dia, simbolicamente, né, ano que vem, ou que sai em 2022, sequer o ICMS vai estar existindo mais e teremos que arcar possivelmente com uma carga tributária ainda maior. Acho que não é momento de aumentarmos a carga tributária no estado do Rio Grande do Sul. Nunca. O povo gaúcho, mas especificamente em meio à pior crise econômica da nossa história, em que, como eu disse antes, a sociedade gaúcha está pagando um custo muito alto, inclusive concordo em parte com o Eric, de medidas draconianas de restrições a atividades econômicas que vêm sendo implementadas aqui, que estão tendo um custo muito alto para a população, para o setor privado. O setor público, ninguém perdeu um centavo. Ninguém perdeu emprego, infelizmente, em boa parte por causa do STF, porque se pudesse, a gente seguramente proporia aqui, não sei se o governo apoiaria, né? Assim como não apoiou a PEC do 12º enquanto tínhamos tempo para propusemos agora, está sob discussão pelo fato do STF ter tido uma decisão em contrário, mas queremos fazer tramitar de qualquer maneira para buscar também propor esse debate e, se necessário, até judicializar. E, aliás, a PEC do 12º se colocando aí como uma necessidade até mais fácil de ser resolvida, né, na atual situação do que uma reforma tributária. Né? Exato. A PEC do 12º não reduz custos, mas ela... Que, aliás, é uma coisa que o Estado já devia ter vencido no governo Sartori. Lamentavelmente, infelizmente, as pressões corporativas venceram aquela luta. Se não me engano, por 4 votos. Geralmente as pressões corporativas vencem. E é por isso que o Estado está assim. Há muito tempo. Queria responder até primeiro agradecer o abraço do Jardel e também antes um outro rapaz tinha comentado. Nelton. O Nelton? Ele disse que é cálculo da Dilma. Não, eu tinha falado sobre que vai dar dinheiro. Caio Caio Tovar de Triunfo. Grande abraço, Caio. Obrigado pela audiência. Deixa eu te explicar uma coisa. Qual é Triunfo, um abraço aí para Triunfo. Minha grande preocupação com isso aqui é porque essa dação de dinheiro, ela vai se dar em tese retirando dinheiro de um fundo. Esse fundo está sendo criado, tá? Sabe o que me parece, Eric? Sinceramente, eu já falei aqui, me parece que o governador Eduardo Leite ele se deixa contaminar pelo discurso dos fazendários. Olha, e os fazendários, eles sempre têm essa técnica da taxação, que resultou, lembram daquele episódio do IPVA, muito polêmico? Aquilo foi coisa de técnico da Fazenda. Certamente, o governador deixou para os técnicos montaram qualquer coisa, publicaram. Acabaram com o parcelamento. Aí colheu todo aquele desgaste. Essa reforma me parece... Acabaram com o desconto no pagamento à vista. Essa reforma me parece ter muito disso. E não vai me convencer, Macalossi, de que a gente vai dar dinheiro através de um fundo que eu estou criando agora. Mas para compensar, eu estou criando essa dação de dinheiro porque eu vou aumentar o imposto aqui. Depois que tu aumenta imposto, meu irmão, para tu baixar depois é um inferno. A gente tá vendo agora, assim. A gente tá vendo com o negócio do ICMS, não. Que tá pedindo mais um ano. Para aumentar é fácil, para diminuir é um inferno. E aí, só que pro fundo é o contrário, né? Para tu jogar dinheiro pro fundo é uma dificuldade, mas para tu acabar com ele é uma facilidade. Então tu vai criar um sistema em que tu vai aumentar o custo das coisas, mas vai dar dinheiro para os mais pobres, mas nada garante que amanhã esse fundo vai continuar existindo. Mas as alíquotas aumentadas vão continuar lá. Então o negócio tem que ser muito bem amarrado, tu entendeu? E a coisa não está. E aqui eu tenho que fazer até uma deferência aqui ao governador, que ele é uma pessoa que estuda bastante e está com muita boa vontade. Isso aqui, essa proposta, é aquilo que tu falou, passou pelos técnicos. Ele estudou e está levando para a Assembleia. Eu tenho certeza de que ele vai nos ouvir e vai ouvir nossas contraposições. Eu tenho certeza disso. Tomara. E
e que ele também não é, eu tenho certeza disso também, que ele também não é a favor de aumento de imposto. E se a gente mostrar para ele que está tendo aumento aqui, eu acho que ele vai voltar atrás. O Fábio que tem acusado o governador eu acredito nisso, cara. Substituído por ele uma é uma pessoa de boa vontade. Olha, Eric, eu acho que aí tu já está sendo otimista demais. Eu acho que o governador... Não acho que ele é tão contra o aumento de imposto. Não, eu acho que o governador tem plena ciência de que a sua proposta importa em aumento de impostos. Até porque o governador é um homem inteligente, estudado, que entende minúcias de questões que ele lida no dia a dia. Definitivamente não é uma pessoa que simplesmente Desculpa, delega. de novo, Fábio, mas é que me vem a pergunta, eu tenho que fazer ela no meio da tua fala e daí tu já complementa. Não acha que essa reforma talvez tenha sido mudada assim ao sabor do vento, em virtude do contexto atual, também como uma espécie de esforço dramático para conseguir mais arrecadação, visto que nós vamos ter grandes perdas? A gente perdeu uns 3 bi já com isolamento, mais ou menos, se não me engano. Não é com o isolamento, é com o coronavírus. Não é o coronavírus. O coronavírus deprime as expectativas econômicas. Não difícil é de o isolar. corona. É Vai difícil lá. de isolar, definitivamente. Tem loja aí reabrindo para faturar 50 pila. Acho que o que a gente tem... Desculpa, até no meio da discussão assim, acabei perdendo a tua pergunta. Eu volto. Tu acreditas que essa reforma ela mudou, talvez, no meio do caminho? No meio do caminho para se adaptar à nova realidade? Não sei, eu acho que o governo... Talvez ela não fosse assim se fosse apresentada em fevereiro, talvez. Não, eu acho que já viria nesses termos. É uma reforma que vinha sendo gestada e sei que o governo tem técnicos bastante qualificados na Fazenda, no planejamento, que vinham pensando essa reforma, mas acho que temos aí um excesso de preocupação com a opinião da Fazenda, dos técnicos, das corporações de serviço público e uma escassez de preocupação com as opiniões da população que paga a conta. Acho que durante as negociações das reformas estruturantes aqui, dos planos de carreiras que foram reformados, a gente teve um amplo espaço para diálogo com as corporações por parte do governo, que cedeu em uma série de aspectos para o interesse das corporações, contra a vontade da nossa bancada, inclusive. Nós propusemos emendas para que tivéssemos uma alíquota efetiva mais alta na reforma da Previdência, para que não tivéssemos, por exemplo, algo absurdo ali, que era a aposentadoria especial, integral e paritária para os servidores também da Polícia Civil, que acabou sendo concedida pelo governo sem nenhum deputado pedir antes. O governo apresentou o projeto dessa forma, desidratando sua própria reforma. E espero que o governo, diante dessas questões que viemos trazendo sobre a reforma tributária, espero sinceramente que tenha o bom senso de não propor nesses termos. Acabamos de receber um documento, eu obviamente não tive tempo de ler. Amanhã pretendo dedicar pelo menos a minha manhã a estudar esse documento que foi enviado, porque o tema é muito sério, a questão é muito séria, vai ter um impacto grande demais para ser levado dessa forma, que tem que aprovar até setembro, que tem que se aprovar em regime de urgência. Isso não é tema para ser discutido, resumido, sumarizado e aprovado em um mês. E a toque de caixa. A toque de caixa. Isso não é tema. É importante que a sociedade tenha noção disso. Que se houver pressa, os resultados serão ruins. Os deputados que trazem questões como as que nós viemos trazendo não vão ter oportunidade de trazer. E lembrem-se, um aumento de impostos como esses, vamos falar só especificamente do IPVA e do ITCD, esse tipo de aumento não se reverte depois. Não. A gente não vai voltar atrás depois, né? E outra coisa que gera uma instabilidade adicional. Estamos em plena onda de boataria a respeito da volta de uma CPMF. E o governo quer aumentar impostos ainda mais. E isso é importante que nós consensuemos aqui. A proposta, como foi apresentada para os deputados no dia de hoje, traz consigo aumento na carga tributária. O governo está tentando vender isso como um realinhamento de alíquotas, mas o resultado final é sim de aumento da carga tributária. É essencial que a sociedade esteja atenta e vigilante em relação a isso. Senão vai passar a toque de caixa e depois, enfim, eu até postei nas minhas redes hoje que os gaúchos têm duas opções. Ou se informam
e se empoderam dessa discussão, manifestando a sua insatisfação com essa iminente aumento de impostos, ou se preparam para pagar a conta. E tem outros pontos. Só para fazer um ponto aqui, eu estava olhando por cima enquanto o Fábio ia falando, desse documento que chegou aí para os parlamentares, que eu já tenho aqui também comigo. Muito bonito também. Realmente o pessoal aí que trabalha na área de desenvolvimento de documentos, ele é eficaz. Né? Equipe de PowerPoint, a Secretaria de PowerPoint do governo está de parabéns. Excelente. A minha preocupação... Vai lá, Eric. O último ponto que já estamos no fim. Reafirmo aquilo que eu disse, né? O governador, ele tem boa vontade. Ele sempre demonstrou essa boa vontade. E eu acredito nessa boa vontade e vou mostrar para ele as incongruências que eu estou vendo no projeto que foi aprovado hoje. Porque hoje o projeto não está bom. Apresentado. Oi? Apresentado hoje. Aquele que foi apresentado... Muito obrigado. Aquele que foi apresentado hoje não está bom. Tem aumento de carga tributária. Assim não dá. Isso a gente vai mostrar. Pode ser que ele esteja lá com o pessoal, os técnicos, vem com uma história. Assim não dá. Só que a minha grande preocupação não é nem nos aumentos óbvios. Tá? Os grandes teóricos que sempre falaram de tributação, desde quando a tributação veio retirar poder dos nobres, falavam o seguinte: a tributação é igual você depenar um ganso, né? Tu tem que tirar o máximo de penas com menor quantidade de gritos. Essa analogia era feita por isso que sempre se promoveu mais tributação sobre o consumo, que é um tributo indireto que ninguém percebe direito o que está sendo tributado. Só que a gente tem que analisar a matemática por trás da legislação. E isso tem que ficar muito claro. E existem algumas coisas que estão embutidas ali. Por exemplo, o aumento da carga tributária sobre o setor primário. Como que eu vou aumentar a carga tributária sobre o setor primário, que no Rio Grande do Sul é responsável por, 30% da arrecadação, ou então por uma quantidade imensa de, não só em relação à questão de empregos, mas no próprio equilíbrio, né, da balança comercial do Rio Grande do Sul. Como é que a gente vai taxar o setor primário que é responsável pela produção de riquezas do tamanho que é o Rio Grande do Sul? Não posso fazer isso, a não ser que eu desonere de outro lugar. Então, essas coisas que estão escondidas, que não são tão óbvias, como o IPVA, o Imposto da Herança, esses escondidos são pior ainda, porque é quando o ganso não grita que eu fico mais preocupado. Senhores, nós temos quando o ganso está anestesiado e não consegue gritar, também é preocupante. É preocupante. Verdade. Senhores, temos 2 minutos, então um para cada para as despedidas. Eric, obrigado por ter vindo. Muito obrigado mais uma vez, João Carlos. Obrigado, pessoal, por estar nos acompanhando até agora. Obrigado, Fábio. E a gente está trabalhando para tentar desfazer algumas besteiras que foram feitas no passado. Não é fácil consertar as coisas erradas. Por isso que a gente tem que ter calma. Calma para poder fazer melhor do que fizeram nesses 10, 20, 30, 40 anos atrás. Muito bem. Fábio Assam, obrigado por ter vindo. Prazer rever o amigo. Prazer. Só reforçando então, pessoal. Simplificar é bom, desburocratizar é bom, corrigir distorções, injustiças, etc. O que não é bom e nem pode ser aceitável é aumento de carga tributária, que é o que está sendo proposto nesse momento pelo governo Eduardo Leite. E isso a nossa bancada tem se posicionado contra. Esperamos que o governo reveja essa posição, porque não é aceitável. O povo gaúcho não aguenta mais pagar conta. Chega de ficarmos botando nas costas do pagador de impostos a conta da irresponsabilidade de subsequentes governos que passaram por aqui e também de um serviço público que se nega a vivenciar o fato de que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado falido. Boa noite. Muito bem. E é sempre bom lembrar, e essa é uma expressão que o professor Igor Danilevic costuma utilizar, ele é um grande especialista na área tributária, que eu pretendo convidar para falar sobre aqui, né? Talvez numa entrevista, para ouvi-lo bastante, ele fala da capacidade contributiva. Né? Capacidade contributiva. Será que o cidadão tem ainda capacidade contributiva? Eu acho que não. Vamos para o intervalo e nós voltamos na sequência com João Carlos Silva, direto de Brasília.
Cruzando as Conversas está de volta neste último bloco aqui na RDC TV. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor, atendendo pelo WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E também de Badesul, desenvolvimento. No último bloco, tradicionalmente, nós temos a participação de João Carlos Silva. Infelizmente, nós não conseguimos entrar em contato com ele por telefone, mas para trazer aqui para vocês, que perderam hoje à tarde, trechos da participação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República e parlamentar, que já foi cogitado, inclusive, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele atualmente ocupa o posto de presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Ele, em viagem aqui no Rio Grande do Sul, esteve junto com o deputado Rui Irigaray e participou do portal RDC, onde foi entrevistado por mim, pelo Cláudio Andrade e também pela Yasmin Luz. A Melanie Rupental selecionou alguns trechos dessa entrevista que vocês podem conferir na íntegra através das nossas redes sociais, @RDCTV Digital. Vamos aos trechos. A gente teve agora há pouco um caso aí que deu um susto na família Bolsonaro. Seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, acabou testando positivo para o coronavírus, né? E aí foi muito polêmica, porque ele teoricamente se saiu super bem e tal, falou que tem uma saúde, que gosta de uma excelente saúde e voltou a falar justamente a atenção para a economia e para não supervalorizar a questão do coronavírus em si. Quero saber como é que está a saúde do presidente, né, como filho também, e como é que foi essa passagem, como é que foi recebida, e como é que está o estado de saúde, como é que foi recebida essa conduta aí em relação a ter testado positivo para o coronavírus, como é que está a saúde do presidente nesse momento, deputado? Eu estive com ele alguns dias atrás e nesses dias atrás ele já estava aparentando estar assintomático, né? Parece uma pessoa normal, mas uma testagem feita, salvo engano, ontem, diz que ele ainda está com o Covid no corpo, ou seja, ainda está transmitindo o Covid. Logo, ele não está apto para retornar para o trabalho. O que eu consegui perceber, né, é que ele tentou passar muita tranquilidade para a população. Eu imagino se o chefe do Poder Executivo se desesperasse, fizesse drama, o terror que isso não poderia trazer para a população brasileira. E mais do que isso, ele tem dito abertamente o que ele está utilizando para se tratar, que é a cloroquina. Ele próprio ressalta que os estudos científicos não são conclusivos, dizendo que a cloroquina realmente é um remédio eficaz, mas, por outro lado, não existe nenhum remédio com uma conclusão científica dizendo que é eficaz. Então ele está tomando cloroquina, está muito bem, e eu acredito que deveria ser um medicamento acessível não só ao presidente, mas aos brasileiros que assim desejassem usar de acordo com a sua orientação médica. E, aliás, agora à noite o presidente voltou a falar sobre cloroquina, ressaltando que não tem comprovação médica. E, de fato, a cloroquina não tem comprovação médica. Estudos recentes demonstram isso de maneira bastante completa. Hoje foi divulgado um estudo randômico com mais de 4.700 pacientes e em nenhum dos casos a cloroquina apresentou resultados positivos. Eu gosto de ressaltar isso aqui, e já foi alvo de uma discussão envolvendo, inclusive, o presidente do Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, através do Dr. Marcelo Matias, que é o presidente, a relação que existe e que deve ser observada entre médico e paciente. E nós não podemos permitir que ela seja obstaculizada através de politicagem. Medicamento não é narrativa e não pode ser instrumentalizado para efeitos de popularidade desse ou daquele agente público. Quem tem que prescrever medicamento não é o presidente da República, nem Eduardo Bolsonaro. Quem tem que prescrever medicamento é o médico. Portanto, se você, eventualmente, acaba sendo contaminado por coronavírus e o seu médico lhe prescreve a medicação, como é o caso da cloroquina, então tome. Mas não porque o presidente disse que é bom, não porque supostamente funcionou no presidente.
Tome porque o seu médico lhe prescreveu. E se o seu médico não lhe prescreveu, a autoridade médica é ele, não é o presidente, não é Eduardo Bolsonaro e não é você. Vamos ao próximo trecho. Saiu agora uma publicação do Eric Fiegelding, dizendo que a hidroxicloroquina não teria efeitos sobre pacientes com coronavírus. Esse estudo saiu ontem, na realidade, e ele apresentou aí resultados em cima de 4.700 pessoas. Não acha que o presidente, porque eventualmente tenha tido um desempenho positivo na sua saúde pessoal, com o uso de hidroxicloroquina, não está expondo outras pessoas que não necessariamente terão a mesma reação, visto que cada paciente é um paciente, cada um deve ser tratado de acordo com o seu quadro clínico, que é conhecido a partir, obviamente, do diagnóstico feito pelo médico específico. O presidente, ao fazer propaganda de um medicamento, ou ele divulgar um medicamento, ele não se interpõe ante a autoridade médica como aquela que deve realmente receitar o medicamento para o paciente? Não, de maneira nenhuma, né? Estudos, por exemplo, da Prevent Senior, Dr. Zelenko nos Estados Unidos, que tem um contato com o Rudolf Giuliani, já falou isso publicamente, Dr. Anísio Yamaguchi, vários deles falam positivamente acerca do uso da cloroquina, né? Agora, tem razão, o que dá certo ao presidente pode não dar certo para outras pessoas. A medicina não é como a matemática e a física, uma ciência exata. É por isso, inclusive é perceptível no vídeo de ontem do presidente, onde ele fala: tudo de acordo com o seu médico, né? Tudo de acordo com aquilo que foi receitado pelo especialista da saúde. Agora, seria incoerente o presidente se tratar com cloroquina, ser curado e querer esconder isso dos outros, ou dizer que é um tratamento ruim, mentindo em público. Eu acho que ele tem feito a conduta correta. E se está sendo positiva com o presidente, a gente não tem que partir da premissa contrária, da premissa oposta. Ora, se dá bom com o presidente, por que não pode dar certo também com outros pacientes? Eu explico por quê. Porque cada medicamento tem um efeito em cada paciente, né? Eu disse hoje à tarde, eu tomo penicilina. Isso não significa que você que está me escutando pode tomar, porque você pode ser alérgico. Portanto, a medicação que faz bem a mim não necessariamente faz bem a você. Cada paciente tem um desenvolvimento. Quem conhece o paciente é o médico, né? Por isso que é irresponsável o presidente prescrever cloroquina através de discurso político. E é inequívoco, né? O presidente, através da sua imagem pública, através da sua influência, através da sua popularidade, ele inspira as pessoas a determinados comportamentos. Então, todo cuidado é pouco e é importante que nessas horas, principalmente se tratando de medicamento, de medicação, se atenha, né, o presidente a racionalidade, principalmente diante de um quadro complicado como esse que nós estamos vivendo, onde as pessoas torcem, obviamente, para que haja uma solução, mas a solução não é fácil. Nós temos, produção, mais algum trecho da entrevista disponível para ir ao ar? Um último? Então, um último trecho e depois nós já vamos para o encerramento do programa. Por favor, em relação, agora a gente falou em relação a políticas, manifestações, a gente está se aproximando aí das eleições. O que a gente pode esperar dessas eleições nesse clima que nunca se viu antes, né? São eleições sem aquelas campanhas onde os candidatos visitam ali os seus eleitores, aquelas campanhas onde se fazem aquelas confraternizações, onde os partidos fazem os seus congressos, suas reuniões. Esse ano a gente vai ter uma eleição atípica, né, de um sistema ali eleitoral de propaganda dos próprios candidatos completamente diferente. O que pode se esperar, o que se fala no âmbito político aí, que está se esperando nessas eleições agora, que estão marcadas até, em princípio, para novembro agora, deputado? Perfeito. Como o senhor próprio colocou com propriedade, será uma eleição atípica. E em virtude da falta de contato, do chamado corpo a corpo, daquela panfletagem, entregando panfleto na mão do eleitor, vai pesar muito a questão da televisão e das redes sociais, né? As redes sociais, os candidatos e os políticos ligados ao Jair Bolsonaro têm uma tendência a ter uma força maior, enquanto que, pelo lado do tempo de televisão, os partidos, né, de maior bancada terão maior tempo de televisão. E aí é que vai
vigorar a luta mais voraz, vamos assim dizer, em busca do voto. Vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que, mesmo em que pese o tempo de pandemia, a gente não poder, os candidatos não poderem ir para a rua buscar o voto, eu acho que a eleição tem que ser feita, né? Eu acho até que, não sei se é tão efetivo assim, essa postergação da eleição de outubro para dezembro, mas foi feito e agora vamos aguardar o seu resultado. Vocês conferem a íntegra dessa entrevista no nosso canal no YouTube e também no Facebook, é só procurar @RDCTV Digital. Agradeço a todos pelas mensagens, pela participação, pela audiência. O Cruzando as Conversas volta amanhã para falar sobre segurança pública. Uma boa noite a todos. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.